Eu, nesse fim de semana, fui a 2 estados, fui a Paraíba e senadora Lúcia Vânia, a Paraíba e também a Rio Grande do Norte. 2 grandes eventos, senador, 2 grandes eventos. Dona Fátima Bezerra, estivemos juntos. Como a gente fala com uma expressão popular, é gente saindo pelas janelas, né? Um telão na rua, o local totalmente lotado, gente sentado, de pé, tanto num estado como outro. Eu diria que as iniciativas do atual presidente, ele conseguiu unir os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública, da área privada, policiais, professores, todos estão juntos. Eu estou muito impressionado e não entendo como é que o governo parece que enfia a cabeça na areia para não ver a tempestade passar, como diz um ditado popular. É uma revolta, a revolta contra o Congresso, porque tem medo que o Congresso passe, né? E contra o Executivo é algo alarmante, alarmante, alarmante. Chamam de santo para baixo, digamos, né? Para não usar nenhuma expressão indevida aqui na tribuna do Senado. Mas também reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma no campo da terceirização, que não é uma reforma, é um projeto de 1998 ainda, que desarquivaram, aprovaram e querem sancionar. Nesse momento está havendo uma reunião das centrais, aqui, com o presidente da Casa. Eu tenho certeza que as centrais vão pedir para ele que peça para o presidente da República que vete essa proposta, já que o presidente do Senado tem muito prestígio junto ao Palácio, e que a gente discuta aqui e delibere sobre o projeto que nós, senador Humberto, depois de viajar 27 estados, construímos um relatório, tendo como base uma proposta que a Ana Matra mandou para casa, e ali nós garantimos que não tem terceirização na atividade fim. Nós garantimos a responsabilidade solidária, nós garantimos que tem que haver um fundo que assegure que no caso de demissão ou da empresa falir, a terceirizada, como é comum nesse país, que eles indenizem o trabalhador com tudo que ele tem de direito. Nós fortalecemos a relação sindical, nós garantimos efetivamente que o terceirizado terá todos os outros direitos que tem o trabalhador da empresa matriz, desde que ele atue na mesma função. Nós proibimos essa ideia maluca de quinteirização, não tem limite, um pega, passa para o outro e passa para o outro e ninguém paga ninguém. Nós botamos um limite na tal pejotização, nós garantimos a responsabilidade solidária, nós trabalhamos, inclusive, com uma proposta que veio do TCU, para que a empresa, para se estabelecer, ela tem que ter capital próprio. Não dá para chegar numa esquina, montar um escritório, começar a fichar trabalhador e mandar professor para um lado, bancário para outro, metalúrgico para outro, cada dia mudando, inclusive, de local de trabalho. Nós garantimos todos os direitos da empregada doméstica, até isso está em risco. Nós fortalecemos a representação sindical, nós garantimos com certeza absoluta que essa terceirização não poderá ser também no serviço público. Que calculem, vamos pegar agora essa história da carne fraca, né? Tivemos uma grande audiência pública hoje de manhã, calculem os fiscais que têm que acompanhar toda a produção de alimento, você terceiriza, entrega para um escritório qualquer para começar a acompanhar a fiscalização, como hoje pela manhã, senador Pimentel, os próprios fiscais já denunciaram que em Santa Catarina estão fazendo isso já. Entrega para qualquer picareta a seu fiscal de toda a produção de carne do Estado.
Por isso que estoura como estourou agora. Mas, senador Humberto Costa, sempre é uma alegria, Vossa Excelência, que é líder da minoria, fazer uma parte aí, senador. Senador Paulo Paim, primeiro aqui me solidarizar integralmente com o teor do discurso que Vossa Excelência faz. Segundo, dizer que Vossa Excelência tem toda a autoridade para apresentar esse relatório, né, no que diz respeito àquela proposta que veio da Câmara sobre terceirização, diferentemente da que foi aprovada. Ontem eu tive a oportunidade de ver num blog que 23 dos senadores que votaram naquela proposta, quando ela surgiu aqui, já morreram, simplesmente. Morreram. Imagina a atualidade que aquela proposta que foi aprovada tem. E, acima de tudo, os danos que ela provoca, que ela produz para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Primeiro, é uma terceirização indiscriminada. Exato. Inclusive para atividade fim. E Vossa Excelência, no seu projeto, corrige essa, entre outras coisas, também. Outra questão extremamente grave é o não impedimento da terceirização plena no serviço público, o que vai fazer que aquelas atividades que não são consideradas atividades essenciais do Estado, possa haver a terceirização. Isso significa que concurso público para médico, para professor, para qualquer outra categoria profissional do serviço público, deixará de existir na prática. Além de outras coisas, como não utilizar a responsabilidade solidária quando a empresa que presta serviços, que é uma terceirizada, ela vai à falência ou deixa de pagar os funcionários. A partir de agora, com essa decisão que foi tomada, aquela empresa, aqueles trabalhadores só poderão responsabilizar o contratante depois que o processo contra a terceirizada tiver avançado e não for resolvido no sentido de atender às demandas. Então, eu acredito que a proposta que Vossa Excelência traz vem corrigir essas coisas. Sabemos que não poderia ser mais do que isso, porque ela também não é essa maravilha, né, porque já veio da Câmara com vários equívocos também, mas nós vamos cobrar hoje o presidente Eunício Oliveira, que inclusive deu declarações de que poderia colocar em votação, e cobrar do presidente da República que vete aquele verdadeiro absurdo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Muito obrigado a Vossa Excelência. Que agradeço, senador Humberto Costa. Eu tenho aqui um resumo do nosso projeto e o que vem da Câmara. Eu e Vossa Excelência já falamos quase todos, mas tem alguns outros aqui. Qual é a diferença entre responsabilidade, para a população entender, solidária e subsidiária? Subsidiária, a responsabilidade da empresa contratante será subsidiária e não solidária. Significa que o trabalhador só poderá acionar a empresa tomadora do serviço após executar a empresa terceirizada. Pois bem, ele executa a terceirizada, só que a terceirizada vai protelando, usa todos os recursos que o judiciário permite, e a essa altura passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, depois ele decreta falência ainda. Aí que você vai ter que começar a mover um outro processo contra a empresa principal, que poderá demorar mais 10 anos. É para não receber. E parece que a moda para esse tipo de empresário é a seguinte: dívida antiga a gente não paga, e dívida nova não paga também, porque espera envelhecer, daí não paga, quer dizer, espera caducar. Esse é o princípio que eles têm adotado. Eu sempre tenho dito que só aqui na casa, sou presidente, secretário e hoje presidente aqui da mesa, teve 8 empresas no passado que não pagaram. E nós queremos regulamentar, garantindo aos terceirizados os mesmos direitos de outros trabalhadores, claro, na mesma função, mesmo salário e, naturalmente, dará a mesma produção. E não aceitar esta situação que eu diria que é praticamente de trabalho escravo.
Eu, nesses 27 estados que fui, e recebi carta por unanimidade dos 27 contra essa forma que está nesse projeto que foi aprovado na Câmara, e muito semelhante ao 30 que eles querem aprovar. Todos os estados, mas todos, Piauí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Rondônia, não importa o tamanho do estado, todos se posicionaram, Rio Grande do Norte, todos contra esse projeto de terceirização. Além disso tudo, é tanta coisa que eles estão fazendo de maldade que tu chega a esquecer um pouco, né? Mas como é que eu não vou falar de novo da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é um caso de polícia. Primeiro, disseram o seguinte, olha, agora os servidores municipais e estaduais não serão mais atingidos. A gente mostrou a contradição maluca que seria, né? Numa cidade com uma divisa de um rio, vou pegar Canoas e Porto Alegre, numa o professor, na mesma função, com a mesma qualidade, vai se aposentar com 25 anos de contribuição, e na outra com 50, que é 49, né? Porque ele estava liberando para que cada município quisesse que bem entendesse. Em estado, a mesma coisa. Vamos pegar Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A divisa é uma linha. Então, do lado de lá, se aposenta com 50 de contribuição. Do lado de cá, com 25, ou vice-versa. Como cada estado bem entendesse, na mesma função, principalmente se for uma professora federal. Ela vai ser penalizada porque estudou mais, trabalhou mais, fez mestrado, passou no concurso, e daí diz, não, você não pode. Você estudou demais. Quem estuda demais, nós temos que dar ferro. É mais ou menos isso que me passa na cabeça que esse governo pensa. E mesma coisa que um trabalhador do regime geral. Então, quem com 16 anos não assinou a carteira, porque foi estudar, foi fazer um biquinho ali, um bico ali, foi trabalhar, chegou na universidade, começou a trabalhar com 20. E aquele cálculo que nós já mostramos na tribuna, vai se aposentar, sabe com que idade? 80 anos. Porque aquele 9,1 cada 12 meses de emprego em média no Brasil é 9,1. Então, tu tem que somar o dia que tu iniciou a trabalhar com mais 64,6. Aí você vai achar, em média, a idade de se aposentar. Isso é razoável? Tem um vídeo muito interessante, que tem um senhor com 80 anos. Ele está sentado na cadeira com a bengalinha dele e pedindo, alguém tem um emprego para me dar? Porque ele não conseguiu os 49. Porque ele trabalhou com ele começou a trabalhar com 21, 22, já não consegue. É tão desumano que eu não sei, tem que ter alguma coisa por trás disso. Não é só entregar a Previdência para os banqueiros da área privada e estão fazendo isso. Não pode ser só isso. Deve ter algo como mais um golpe, sei lá o que é, que eu não estou entendendo. Porque um governo não pode ser tão, desculpa a expressão, primeiro tirar o povo para idiota, e o povo idiota não é. E eu também acho que eles não são tão idiota, senão eles não tinham chegado lá. Então tem alguma coisa, senador Pimentel, que eu não consegui decifrar. Qual é o tipo de sacanagem que alguma quadrilha deve ter montado? Diz, não, vamos deixar assim, que o povo se revolta, a gente vem depois, quem sabe, dar um golpe, sei lá de que forma. Eu sei que não vão contar com os militares não entregam nessa, mas alguma coisa tem por trás disso. É muita maldade para um governo único. E tem a reforma trabalhista ainda, né? Se alguém souber o que é o trabalho intermitente que eles querem aprovar, que é o trabalho por hora. Tu não tem mais fundo de garantia, não tem previdência, não tem licença maternidade, paternidade, não tem hora extra, não tem 13º, porque ele vai te pagar as horas que tu trabalhar. Está aí o projeto. Eu pedi vista, estou com ele em vista. Para alguém achar, não, mas não é que vão mandar. Já mandaram. Tem 80 projetos mais ou menos nessa linha aqui na casa. 80. É só ver a origem, é tudo da base do governo. Que eles vão mandando um para cá, um para lá, como isso que fizeram, né? Mandaram em 98 depois aprovaram o outro na Câmara, veio para nós fizemos um amplo debate com a sociedade, e agora disseram, não, nós vamos desarquivar o de 98. E fizeram isso, e aprovaram na Câmara. A cabeça dos deputados que aprovaram, que eu não consigo entender. Eu duvido que um desses poderá voltar em 2018. Ainda mais se fazer a maldade da reforma trabalhista e ainda mais a reforma da Previdência, ainda os outros projetos que estão na fila lá, tudo é para revogar a Lei Áurea. O conjunto é isso.
A luta aqui no Congresso é a seguinte: é os abolicionistas contra os escravocratas. Eu sou um abolicionista, com muito orgulho. Eu não entro na linha dos escravocratas. Os escravocratas voltaram. No passado, o Rui Barbosa mandou queimar os papéis dessa casa, do Congresso, porque ele tinha vergonha do que eles fizeram. Alguns dizem que é para não indenizar os escravos, mas em todo caso, outros dizem que não. Foi para apagar da história o nome do escravocrata. Então, quem aprovar essas reformas, aí não tem indenização, infelizmente, um governo decente que entrar em 2018 tem que mandar queimar. Mandar queimar, não é queimar as pessoas, né? Senão achando que estou agredindo, né? É queimar os papéis onde consta o nome deles, para que o brasileiro diga: olha, isso não vai acontecer nunca mais, tanto que, mais uma vez, os escravocratas sumiram da história. Eu só acredito que é isso, não pode. E eu vou, querido Pimentel, que preside essa sessão, eu tenho ido a todos os estados, não tem um deles que vai. Vá para se contrapor a gente. O único estado que foi ele não conseguiu falar, porque virou unanimidade, o plenário lotado, centenas de pessoas, foi um vice-líder do governo. Ele tentou falar e disse: Paim, não leva a mão, mas eu vou no banheiro e já volto. Entrou no banheiro, deu um jeitinho e sumiu. Não vou citar o nome dele, porque a questão aqui não é pessoal, mas estou dando um exemplo. Como ele representava o governo, ele teve que sair pela porta dos fundos, alegando que ia ao banheiro. E aí o debate, ele falou, quer dizer, falou para ele mesmo, porque vaiado 99% do tempo ficou vaiado. Daí eu falei, peguei a cadeira vazia e falei com a cadeira vazia, claro, falei o que está acontecendo aqui no Congresso e falei um pouco do que é esse governo. Pô, deixa só, senador Pimentel, eu quero só mostrar aqui, ó, porque não dizem: ah, mas é São Paulo, é Porto Alegre, é Fortaleza, é Recife, enfim. Falo das capitais. Levante do Cariri, contra a reforma da Previdência. Ato em praça pública, cidade de São João do Cariri. Olha aqui, pessoal, não é ficção, é lotado isso aqui, lotado. Lá no interior, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, também é uma cidade semelhante a essa, 15 mil pessoas. Depois Santa Cruz, mais 15 mil. Isso aqui é em todo o país que está acontecendo, pessoal. Não se enganem em achar que é só nas capitais. Não é só nas capitais. Tem um outro estado que fizeram uma carreata espontânea. O município tinha em torno de 30 mil pessoas, toda a população tinha 500 carros na passeata. É muito carro. A gente que já fez carreata em campanhas políticas, estou mostrando aqui. Então, vou mostrar esse outro aqui, que já é um outro. Isso aqui é os estudantes, nós, da Associação Brasileira de Gerontologia, agradecemos muito em nome de todos os estudantes e dos graduados da Universidade de São Paulo, pelo vídeo que nós mandamos falando da realidade aqui no Brasil. Fizeram questão, aqui no Congresso, né, porque é no Brasil. Eles fizeram questão de tirar foto e de agradecendo pelo vídeo, onde a gente fala o que falou aqui. Fala o que falamos aqui. E aqui tem foto para todo lado aqui. A foto que quiser a gente multiplica. Centenas de fotos em todo o Brasil. Mas é isso, meu querido presidente. Eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos. Aqui tem uma outra carta. Carta das Mulheres, olha aqui, Carta das Mulheres com Deficiência, do meu estado, do Rio Grande do Sul. Fizeram um grande encontro das mulheres que têm algum tipo de deficiência, mostrando a sua indignação, mas a sua coragem de escrever o que escreveram aqui. Eu não vou ler, mas vou deixar nos anais, do banditismo que estão fazendo com o pessoal da LOAS, né? Que pega idoso e pega pessoas com deficiência. Está aqui, vai ficar aqui nos anais, na íntegra, o que elas estão dizendo aqui, que pensam daqueles que querem fazer esse tipo de reforma. Não respeitam ninguém, mesmo aquele que tinha o direito a um salário mínimo depois de 65, virou 70, né? E o recurso mínimo, que era 15, virou 25. E a aposentadoria por tempo de contribuição foi para 65, que é 80, com 49 de contribuição. E, por fim, eu ainda quero registrar aqui
a demissão nos Correios. São milhares de funcionários dos Correios. Uma companhia que era idolatrada, amada por todos nós, que chegava em qualquer parte do mundo, estão desmontando também os Correios. Está aqui o documento que eles me mandaram, os trabalhadores, falando das demissões em massa. Vão demitir 25 mil trabalhadores. 25 mil trabalhadores. Está aqui. Parece que em nome do mercado, em nome da avareza do lucro, eu disse outro dia e repito, sabe que eles pensam, aqueles que estão agindo assim, que quando eles morrer, eles vão levar com eles lá para o alto tudo que eles sacanearam, roubaram, assaltaram e tiraram do povo? Não vão levar. E eles vão sofrer, né? Porque os estudiosos, quando você roubou bastante, ficou muito rico, quando tu morre, tu fica tão apegado nos iates, nos aviões, nas fazendas, nas casas, nos edifícios, tu fica tão agarrado que a tua alma não se libera. Assim dizem os estudiosos. Tu fica agarrado aqui, fica sofrendo. Claro, se liberar, o capeta pega. Mas é isso, porque é maldade demais. Eu nunca falei isso. Nessa minha idade que eu estou, eu nunca falei as expressões que eu estou usando aqui. Mas eu nunca achei também que com essa idade eu ia ver tanto terrorismo. Isso já é terrorismo em cima dos mais fracos, em cima dos mais pobres. Eu estou encerrando para permitir, claro, que o senador Garibaldi possa usar. Eu usei já bem mais que 10 minutos. Presidente, obrigado. Considere na íntegra meu pronunciamento.